Assim, o estudante do hermetismo não deve desprezar nenhum de seus pontos de vista científicos favoritos a respeito do universo. Tudo o que se lhe pede que faça consiste em aprender o princípio subjacente de que o todo é mente, o universo é mental, está contido na mente do todo. Ele se dará conta de que os outros 6 dos 7 princípios irão ajustar-se a seus conhecimentos científicos e servirão para trazer à luz pontos obscuros. Nada nos deve parecer estranho ao encontrarmos a influência do pensamento hermetista nos primitivos filósofos gregos, em cujas ideias fundamentais se baseiam, em grande parte, as teorias da ciência moderna. A aceitação do primeiro princípio hermético, o do mentalismo, é o único grande ponto de diferença entre a ciência moderna e os estudantes hermetistas. E a ciência vem se aproximando aos poucos das posições herméticas na marcha cega que ela empreende para encontrar um caminho que a tire do labirinto em que tem vagado em sua busca pela realidade. O objetivo desta lição é gravar na mente dos nossos estudantes o fato de que, para todos os intentos e propósitos, o universo e suas leis, assim como os seus fenômenos, são exatamente tão reais, naquilo que diz respeito ao homem, como seriam na hipótese do materialismo ou do energismo. Sob qualquer hipótese, o universo, no seu aspecto exterior, é mutável, sempre cambiante e transitório, e, por esse motivo, privado de substancialidade e realidade. Mas, estejam atentos ao outro polo da verdade. Sob qualquer das mesmas hipóteses, somos compelidos a agir e viver como se as coisas transitórias fossem reais e substanciais. Sempre com a diferença, entre as diversas hipóteses, que, para os antigos pontos de vista, o poder mental era ignorado como força natural, ao passo que, do ponto de vista do mentalismo, ele se torna a maior força natural. E essa diferença revoluciona a vida daqueles que compreendem o princípio, as leis e as práticas que dele procedem. E assim, finalmente, todos os discípulos devem compreender as vantagens do mentalismo e aprender a conhecer, usar e aplicar as leis que dele resultam. Não devem, porém, ceder à tentação que, como afirma Caibalion, domina os falsos sábios e faz com que se deixem hipnotizar pela aparente irrealidade das coisas, tendo como consequência o fato de vagarem pelas sombras. Vivendo num mundo de sonhos, ignorando o trabalho prático e a vida do homem até que, no fim das contas, sejam lançados de encontro às rochas e despedaçados pelos elementos, por conta da sua loucura. Melhor é seguir o exemplo do sábio, como recomenda a mesma autoridade, o Caibalion use a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e, pela arte da alquimia, transforme as coisas abjetas em valiosas, e será assim que alcançarás o triunfo. Seguindo a autoridade, combatamos também a falsa sabedoria, que não passa de loucura, que ignora a verdade segundo a qual a mestria não se manifesta por meio de sonhos anormais, visões ou ideias fabulosas, mas recorre às forças superiores contra as inferiores, evitando os sofrimentos dos planos inferiores mediante vibrações nos planos superiores. Tenham sempre em mente, discípulos, que a transmutação, e não a negação presunçosa, é a arma do mestre. As citações acima foram extraídas de Caibalion, e seriam de extrema importância para todos os adeptos que as conseguissem fixar na memória. Não vivemos num mundo de sonhos, mas sim no universo que, embora relativo, é real na medida em que diz respeito à nossa vida e nossas ações. A nossa razão de ser no universo não é negar sua existência, mas sim viver usando as leis para nos elevar dos graus inferiores aos graus superiores, dando o melhor de nós nas circunstâncias que surgem a cada dia e vivendo na medida do possível, conforme nossas ideias e ideais mais elevados. O verdadeiro sentido da vida não se dá a conhecer ao homem nesse plano. As maiores autoridades e a nossa própria intuição nos dizem que não cometeríamos erro ao viver da melhor maneira e realizando a tendência universal na mesma direção, em que pesem as aparentes evidências em contrário. Todos estamos no caminho, e a estrada conduz sempre para cima, com frequentes locais de repouso. Leiam a mensagem de Caibalion e sigam o exemplo do sábio, evitando os erros do falso sábio, que perece por conta de sua loucura. Capítulo 7. O todo em tudo, enquanto tudo está no todo. Também é verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente essa verdade alcançou o grande conhecimento. O Caibalion, quantas vezes a maioria das pessoas ouviu repetir a declaração que a sua divindade, chamada por muitos nomes, era todo em tudo, e com que frequência e intensidade não desconfiaram elas da verdade oculta, encoberta por essas palavras tão descuidadamente pronunciadas. A expressão comumente usada é uma lembrança da antiga máxima hermética acima citada. Como diz o Caibalion, aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. Sendo assim, examinemos agora essa verdade, cuja compreensão é tão plena de significado. Nessa exposição da verdade, essa máxima hermética, oculta-se uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Explicamos ao leitor o preceito hermético acerca da natureza mental do universo. A verdade segundo a qual o universo é mental e está dentro da mente do todo. Diz Caibalion na passagem citada acima:
tudo está no todo, mas atente-se também para a declaração correlata em que se afirma. Também é verdade que o todo está em tudo. Essa declaração aparente contraditória é reconciliável pela lei do paradoxo. Trata-se, aliás, de uma exata declaração hermética das relações que existem entre o todo e o seu universo mental. Vimos que tudo está no todo. Vejamos agora o outro aspecto da questão. Segundo os preceitos herméticos, o todo é imanente, tem permanência intrínseca, é inerente, habita no seu universo, assim como em cada parte, partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Essa afirmação é geralmente explicada pelos professores por meio de uma alusão ao princípio da correspondência. O professor ensina o discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, alguma coisa que tem uma forma mental. O exemplo favorito é o do autor ou do dramaturgo que forma para si uma ideia de seus personagens, ou do pintor ou escultor no processo de criação da imagem de um ideal que ele procura exprimir em sua arte. Em cada caso, o discípulo descobrirá que, enquanto a imagem tem sua existência e seu ser unicamente dentro de sua própria mente, ainda assim ele, o estudante, o autor, o dramaturgo, o pintor ou o escultor, é também, em certo sentido, imanente à imagem mental em que permanece e habita. Em outras palavras, toda virtude, vida, espírito e realidade da imagem mental é derivada da mente imanente do pensador. Aquele que refletir sobre isto por um momento não demorará a aprender a ideia aí contida. Para tomarmos um exemplo moderno, digamos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear e Ricardo III existiram somente na mente de Shakespeare, no tempo da sua concepção ou criação. E ainda, Shakespeare também existiu em cada um desses personagens, dando-lhe seu espírito, sua vitalidade e ação. Qual é o espírito dos personagens que conhecemos como Wilkins Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep? Será Dickens, ou cada um desses personagens terá um espírito pessoal, independente do seu criador? Tem a Vênus de Médici, a Madonna Sistina, o Apolo de Belvedere, espírito e realidade próprios, ou são representantes do poder espiritual e mental de seus criadores? A lei do paradoxo demonstra que as duas proposições são verdadeiras, consideradas a partir de dois pontos de vista apropriados. Micawber é ao mesmo tempo Micawber e Dickens. E, de novo, conquanto se possa dizer que Micawber é Dickens, não há identidade entre Dickens e Micawber. O homem, como Micawber, pode exclamar: o espírito do meu criador é inerente em mim, e no entanto, eu não sou ele. Como isso é diferente da meia-verdade tão clamorosamente apregoada pelos falsos sábios, que varre os ares com gritos estridentes do tipo, eu sou Deus. Imaginai o pobre Micawber ou o sorrateiro Uriah Heep, gritando, eu sou Dickens, ou, em algumas peças de Shakespeare, um bufão que anuncia, com grandiloquência, que eu sou Shakespeare. O todo está no verme, mas este está longe de ser o todo. E ainda assim, persiste a maravilha de que, embora o verme exista unicamente como uma coisa inferior, criada e existente no interior da mente do todo ele, o todo, é imanente à minhoca e às partículas que a constituem. Haverá algum mistério maior do que este do tudo no todo, e o todo em tudo? O estudante certamente perceberá que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos e inadequados, uma vez que representam a criação de imagens mentais em mentes finitas, ao passo que o universo é uma criação da mente infinita, e a diferença entre os dois polos a separa. E, no entanto, tudo é simplesmente uma questão de grau, o mesmo princípio está em operação, o princípio da correspondência se manifesta de um lado e do outro, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima.